a gente muitas vezes quer encontrar o nosso anjo, ver o nosso anjo à nossa frente, aquele anjo que possa nos ajudar a superar os nossos desafios, os nossos obstáculos, a colocar a gente, né, num passo a mais em nossas vidas, mais próximo da espiritualidade, mais perto de Deus, e assim vai. Mas qual que é exatamente a função e o objetivo de um anjo? E o que é um anjo? Onde estão os anjos? Uma pergunta inicial que a gente tem que se fazer sempre. Por que nós estamos aqui? Quem já não se fez essa pergunta? Quem nunca pensou, né? Por que afinal eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? E é uma pergunta importante. A gente tem que se fazer mesmo essa pergunta. Por que estamos aqui? E quando a gente se faz essa pergunta, muitas respostas ou não respostas vêm na nossa cabeça, mas o fato é que muitas vezes a gente acaba pensando assim, olha, eu talvez esteja aqui para desenvolver minha espiritualidade, né? Eu gostaria muito mesmo de desenvolver ela. Só que acontece o seguinte, eu não tenho muito tempo não, né? Porque no dia a dia, é a família que atrapalha o tempo todo, é o trabalho, né? São as contas para pagar, eu tenho que me preocupar com elas. Como é que eu vou me preocupar com a espiritualidade se não pagar a conta de gás? O trânsito, grupos de WhatsApp o tempo todo apitando, encontro com amigos, eu tenho que ver os amigos, tenho que ir no supermercado, eu tenho que cortar o cabelo, eu tenho que fazer 1 milhão de coisas. E onde fica então a nossa missão, o nosso objetivo interno aqui? Para que estamos aqui? Hoje nós vamos discutir um trecho que está no livro Os Mensageiros, que é um livro de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, um livro maravilhoso. Aliás, quem não conhece os livros de André Luiz, toda a série dos livros, eu aconselho que leia todas. Na minha opinião pessoal, André Luiz, assim, é a melhor coleção dos livros de Chico Xavier, na minha opinião pessoal. Mas assim, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E Os Mensageiros é um destes livros. E há um trecho do livro Dos Mensageiros que vai nos ajudar a entender mais profundamente sobre os anjos, sobre a nossa missão, sobre, enfim, a nossa essência. Então diz o livro que André Luiz, então, ele conta a história dele depois que ele desencarnou, e ele estava, então, aprendendo as questões da espiritualidade maior, quando ele veio, junto com Aniceto. Aniceto era o orientador que estava orientando ele, e eles vieram para a crosta terrestre. Eles estavam lá, né, na espiritualidade, e vieram caminhando para a crosta terrestre. E ele conta esse caminho onde eles vão fazer um trabalho aqui na crosta terrestre. E no caminho da crosta terrestre, então, eles passam por um posto de serviço já nas regiões umbralinas, nas regiões já mais densas, mais próximas à crosta terrestre, onde, enfim, né, existem muitas pessoas precisando de ajuda, muitas almas precisando de ajuda, enfim, uma energia muito densa. E lá tinha um posto de serviço. Eles pararam no posto de serviço para conhecer, para estudar, para aprender. E esse posto de serviço, ele se estendia por mais de 3 quilômetros. Eram pavilhões enormes, grandes pavilhões que se estendiam por uma grande extensão. E eles entraram nesses postos de serviço. E lá dentro eles encontraram Alfredo. Alfredo era o responsável pelo posto de serviço. E foram conhecer os trabalhos deles. E quando entraram num daqueles pavilhões, eles viram que estava tudo escuro, um silêncio sepulcral. Ele falou, parecia um túmulo. E ele começou a perceber que dentro daquele pavilhão escuro tinham leitos de enfermaria com pessoas deitadas. E aí Alfredo acendeu as luzes e ele pôde perceber centenas de pessoas, de almas ali deitadas, em silêncio absoluto. E ele começou a perceber que a face daquelas pessoas era uma face de horror, era uma face de medo, era uma face, enfim, de alguém que estaria em martírio próprio. E todas aquelas faces ali deitadas, ele comparou as antigas múmias egípcias, e ele chamou, né, ele até chamou, deu um apelido lá de múmias. Ele falou, pareciam múmias, várias múmias, com as caras desfiguradas e deitadas num silêncio sepulcral. Aí
André Luiz perguntou: o que é isso? O que são essas pessoas todas aqui? Isso aqui é a vida? É a morte? Depois da morte? Porque não era vida aquilo lá. Ele falou: isso aqui são pessoas mortas depois da morte? O que acontece aqui? E Alfredo, que era o instrutor, que era o responsável ali pelo posto de serviço, explicou para ele. Falou: não, André Luiz, o que acontece aqui é o que eu chamo de fetos da espiritualidade. O que são fetos da espiritualidade? Então ele explica: são pessoas que estão precisando, morreram na vida física, estão precisando de um repouso profundo para poderem despertar para suas próprias responsabilidades, para aquilo tudo que elas fizeram ao longo da sua vida. Só que são pessoas que permanecem ali, paralíticas, paradas, porque durante a vida escolheram mais a rigidez mental, a rigidez do que ao entendimento maior. São pessoas que estão aqui, que muitas se convenceram durante a vida de que tudo acaba com a morte. Acreditaram na materialidade, muitos destes, então agora eles vivem a materialidade na qual eles acreditaram. Muitos negaram o contato com a fé por indiferença criminosa. Olha que interessante, negaram o contato com a fé por indiferença criminosa. O que é isso? Muitas vezes a gente acaba fazendo isso também involuntariamente, no nosso subconsciente. Por quê? Porque a gente pensa assim: olha, se eu tiver fé, muita fé, eu vou ter que começar a ser bonzinho. Não é verdade? Porque eu vou ter que começar a seguir Jesus. E olha o que Jesus fazia, era um louco, né? Porque como é que ele conseguia fazer tudo isso? Viver nesse amor e caridade 24 horas por dia, abrir mão de si próprio o tempo todo. Então minha fé é relativa. Eu tenho fé, mas até aqui, ó, a partir daqui já não é tanta fé. E aí eu me dou o direito de cuidar do meu ego, de cuidar das minhas vontades, de cuidar daquilo que eu quero. Não é verdade? A gente não faz um pouco disso? Não é porque realmente, se Jesus parar aqui e falar: gente, façam isso, a gente faz o quê? A gente tem que mudar a nossa vida inteira. E nem sempre a gente está pronto para isso. Nem sempre a gente está preparado para fazer essa mudança toda. Então a nossa fé é limitada. Só que essas pessoas, elas foram mais longe ainda. Então muitas vezes elas roubaram, elas prejudicaram, elas mataram, fizeram coisas ainda mais fortes, mais profundas, acreditando no quê? Peraí, sem fé. Mas não é porque não tinham fé, mas é porque de alguma forma preferiam não ter a fé, para que isso pudesse justificar os crimes, né, que eles praticavam. Então essas pessoas todas estavam lá. E Alfredo explicou: um dia elas vão levantar. Todas essas pessoas aqui vão levantar para pagar os seus débitos, para, enfim, ver tudo aquilo que aconteceu em suas vidas. Mas primeiro eles se demoram neste sono, no qual eles acreditam, estão magnetizados neste sonho no qual eles acreditam. Aí Alfredo chamou André Luiz, que estava ali aprendendo, né, as questões da espiritualidade ainda, e falou: André Luiz, dê uma olhada, escolha uma dessas múmias, né, que você nomeou aqui, e dê uma olhada no que está acontecendo no plano mental delas. Porque nós temos nosso corpo mental, nosso plano mental, e esse plano mental forma o quê? Quando a gente sonha, em vários momentos, telas mentais. E a gente vive telas mentais que a gente entende muitas vezes como realidade. André Luiz se aproximou de uma mulher, de uma daquelas múmias, e começou então a enxergar a tela mental que passava na cabeça daquela múmia, naquele sonho que ela estava tendo. E ele percebeu uma coisa importante. Ele percebeu que quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todas aquelas múmias viviam horríveis pesadelos, relacionados àquilo que elas haviam feito na terra. Então, ele viu naquela mulher uma cena que se desenrolava. Ela estava discutindo com um marido que estava bêbado, e aquele marido então caiu no chão e pedia: por favor, não me mate, me perdoe. Eu tenho filhos para cuidar também, eles dependem de mim, por favor, não me mate. E ela, com raiva na face, com raiva no olhar, falava: não, eu que sou errada de amar a você que ama outra pessoa. Enfurecida, ela acabou com o martelo acertando a cabeça dele, matando ele.
E depois, naquele sonho, naquele plano mental, o que ela faz? Ela leva a pessoa para um trilho e deixa ela lá, né? E imediatamente percebe-se sombras que estão cercando aquela mulher. E este tipo de pesadelo é passado de novo e de novo e de novo, e aquelas múmias então vão vivendo para quê? Para despertarem para o amor, para despertarem para a espiritualidade, despertarem naquilo que elas estão precisando despertar. E André Luiz, olhando aquilo, ficou impressionado. E ele ouviu Alfredo comentar o seguinte: mas hoje nós vamos cuidar dessas pessoas que estão desviadas. Nós vamos cuidar delas, nós vamos tratar, vamos curar. Estamos fazendo um tratamento de cura. Mas veja, nós temos aqui 1980 múmias. Só que hoje nós só vamos poder cuidar, tratar, dar remédio para 400. Mas por que 400? Porque nós só temos aqui 80 servidores. E você vai ver que cada servidor consegue cuidar de mais ou menos 4 ou 5 delas. Então nós vamos conseguir cuidar até cerca de 400, e não mais do que isso. Ok, então ele entendeu aquilo, e eles começaram o tratamento com passes magnéticos, enfim, com sopro magnético e assim por diante. Ismália, então, Ismália era a esposa de Alfredo, que cuidava ali do serviço. Só que Ismália, ela era uma alma, um espírito mais evoluído, que já estava num plano superior e que veio visitar Alfredo naqueles trabalhos todos. E fazia parte do processo de cura uma oração. E essa oração, então, foi ser feita por Ismália. Ismália iria fazer a oração porque ela estava num nível espiritual mais alto. E nós vamos entender depois por que é importante que alguém num nível espiritual mais alto, ali no caso, faça essa oração. E ela começou a fazer uma oração, então, que fazia parte da cura daquelas pessoas. E eu vou citar um trecho dessa oração, né, que está no livro, porque vocês vão perceber o quão importante é eu citar esse trecho. Então vamos lá. O que Ismália começou, né, todos começaram a trabalhar, Ismália começou, em resumo aqui, né, a dizer: temos mães, Deus, temos aqui mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando na indiferença criminosa, não vendo a missão que lhes foi dada, confiada. Temos aqui cônjuges desventurados pela incompreensão. Temos jovens que se entregaram de corpo e alma à ilusão, que se entregaram às drogas, que se entregaram ao crime, agravando débitos. Pai, enquanto ela rezava, André Luiz percebeu que um brilho de luz começava a emanar dela, muito claro, começava a emanar do peito dela, ela brilhava. E de repente André Luiz percebeu que ele e outros servidores também brilhavam, não tão forte, uma luz um pouquinho mais opaca, mas ele falou: eu também estou brilhando nessa oração. Ele percebeu que havia uma energia nele. E ela continuou rezando: são os seus filhos transviados que estão aqui, nossos companheiros de luta, desviados da senda reta pela ignorância. E agora, meu Deus, olha o que acontece. Eles dormem à espera de vossos desígnios santos, mas sem repouso de pensamento. São neste momento vítimas de terríveis pesadelos por terem olvidado o amor e a sabedoria. Ajudai-os, meu Deus. Despertai-os, se é de vossos desígnios. E nesse momento, flocos de luz começaram a descer, começaram a cair, a descer, a aparecer do céu em todo o ambiente. Esses flocos de luz caíam no corpo dos servidores e quando entravam em contato desapareciam, mas davam uma sensação de leveza, de amor. Esses flocos de luz começaram a descer, atingiam apenas os servidores que estavam lá. Despertai-os, acordai-os para a responsabilidade de deveres, apedai-vos dos sofredores, levantai as criaturas caídas, desculpai os filhos desventurados, caia o orvalho do seu amor em nosso posto de serviço. De repente, André Luiz percebeu e viu dos servidores uma bola de luz que saía dele. Então saía dele essa bola de luz, e essa bola de luz ia em direção às múmias que estavam próximas deles.
E cada um tinha uma bola de luz com uma cor um pouco diferente, de acordo com aquela luz que cada um emanava, que era diferente de acordo com o estágio de evolução de cada um espiritual. E essa luz então começou a ir para as múmias, para aquelas 400 que estavam sendo tratadas. E de repente, elas começaram a murmurar, davam pequenas mexidas, ouvia-se algum grito, ouvia-se algum ruído, começaram a se mexer, né, pequenos movimentos, e eles continuaram rezando. E aquelas bolas continuaram indo. Até que, de repente, 2 daquelas 1980 múmias levantaram, acordaram, abriram os olhos. E quando abriram os olhos e viram aquele cenário, né, de leitos, de centenas de múmias ali deitadas, se assustaram e saíram correndo. Saíram correndo pela saída, desesperados, com medo, e foram embora. E André Luiz falou, mas vem cá, Alfredo, eles estão saindo ali, né? Ninguém vai pegar eles lá, gente, tanto trabalho para acordar eles. A hora que acorda, vocês deixam fugir, né? Como é que é isso? E aí Alfredo falou, não se preocupe. Se nós pararmos eles agora para dizer o que está acontecendo, que eles eram uma dessas múmias até agora, vai ser uma notificação muito amarga nesse momento. Deixe ele ir, ele está dentro das fortificações, das nossas fortificações. E daqui a pouco eles vão pedir ajuda em algum local e vão ser recebidos. O importante é que nós acordamos, eles despertaram. Maravilha. História interessante, né? Agora, nós vamos ver essa história sob um aspecto um pouco mais profundo. Um pouco mais profundo. Porque muitas vezes a gente lê o livro, vê uma passagem e ele perde algumas questões que estão nos ensinando uma espiritualidade maravilhosa. Vamos ver isso com calma. O que a gente pode perceber daqui? Primeiro, quando Amália estava rezando, olha só que coisa interessante. Ela foi rezar em nome de todo mundo e falou assim, Deus, temos mães indiferentes aqui, nós temos cônjuges desventurados, nós temos jovens iludidos, filhos transviados, agora dormem vítimas de terríveis pesadelos. Ela está contando para quem isso? Para Deus, né? Aí vem uma pergunta, será que eu preciso chamar a atenção de Deus para os fatos? Deus não percebeu? Né? Será que Deus não viu que tem todo mundo lá naquela situação? Então por que Esmalha está lá contando para Deus o que está acontecendo? Não é estranho? Mas muitas vezes a gente não faz exatamente isso na nossa reza. Né? A gente chega e fala, olha Deus, olha a situação, olha a minha vida. Deus, para o que você está fazendo aí. Olha a minha vida, vem cá. Você está vendo isso? Pois é, né? Não é o que a gente faz? Mas será que Deus não sabe? Bom, despertai-os, ela continuou, acordai-os, apedai-vos, desculpai-os. Ela foi dizendo para Deus tudo o que Deus tinha que fazer. Deus, eu sei que você está distraído, eu sei que você não sabe muito bem o que está acontecendo, mas olha, presta atenção no que está acontecendo e faça assim, assado. Estranho, né? Será que é normal eu dar orientações a Deus sobre o que deve ser feito? Será que Ele não sabe o que tem que fazer? E é assim que a gente faz a nossa reza, não é? A gente fala, Deus, ó, agora você entendeu a situação? Agora presta atenção, você tem que fazer assim. Né? Ok. E aí ela fala, caia o orvalho do seu amor sobre nós e sobre eles. Pedir o que entendemos de bom. Aí nós vamos pedir, ó Deus, eu acho que o bom mesmo é assim, ó. Faça assim que isso é muito bom. Faça desse jeito aqui, ó. Não, faça daquele jeito. Acorda, esse cara está bem dormindo, acorda ele. Eu estou dizendo para Deus o que eu entendo que é bom, o que eu acho que é bom. Não é isso? Agora, será que o Criador já não conhece os nossos desejos, as nossas necessidades? Será que Ele não sabe? Então, como é que funciona essa nossa reza? Não é isso que a gente faz sempre? Que Deus que a gente acredita? Como é que isso funciona? Afinal, aí vem a pergunta, por que eu estou rezando? Se Deus, né, já é onipresente, onisciente, né, onipotente, para que eu estou rezando? Deixa que Deus resolve. Ele já sabe o que fazer, sabe melhor do que eu ainda. Deixa Ele resolver. Faz algum sentido isso?
Ou será que eu estou confundindo a cabeça de alguém? Né? Então vamos entender isso a fundo. Se eu rezar, vamos lá, vamos pensar o seguinte, se eu rezar, não muda uma vírgula, a ciência que Deus tem sobre os fatos, ou sobre o que precisa ser feito, então minha oração parece sem sentido. O que Ismália está fazendo lá orando? A oração parece sem sentido, se não vai mudar uma vírgula do que Deus já sabe, e do que Ele já sabe que tem que ser feito. Aí vem a pergunta, faz diferença eu rezar ou eu não rezar? Sim, né? Sim, porque, olha lá, qual foi o resultado daquela oração? Dois dentre 1980 múmias acordaram. Olha que maravilha! Não é uma maravilha? 2 acordaram. Eles teriam levantado sem a oração? Provavelmente não. Provavelmente continuariam ali dormindo, continuariam ali naquela situação deles. Mas 2 levantaram. Então, faz diferença rezar? Faz. Mas aí vocês estavam se perguntando, né? Mas por que mais gente não acordou? Por que só 2 de 1980? Deus não tem poder? Né? Faltou poder divino? Será que faltou ali a energia de Deus? Então o que aconteceu? Por que não levantaram já 1980 e saíram andando? E aí eles já pegavam 1980 do umbral, colocavam lá, Deus já tirava, eles colocavam mais, rápido, né? Trabalho em massa. Né? Mas não, em vez de fazer no varejo, vai no atacado, ali vai fazendo, né, pouco a pouco, não dá. Mas veja, mas funcionou, salvaram 2. Mas percebam, por que não salvaram mais? Não porque Deus não tem poder divino, mas sim porque faltaram servidores. Olha que coisa interessante, faltaram servidores. Faltou energia qualificada, plasmada para trabalhar nessa dimensão, na dimensão das múmias, ali na energia que as múmias estavam precisando. O próprio Alfredo já sabia que eles só iam trabalhar das 1980, só iam conseguir trabalhar 400. E levantaram 2. Olha que coisa interessante, faltaram servidores. Então, agora entendi, Daniel. Então o poder de Deus é limitado ao número de servidores, certo? Será que o poder de Deus é limitado ao número de servidores? Claro que não, né? O poder de Deus não é limitado a nada. Mas como é que acontece no nosso dia a dia? Como é que acontece? Nós somos aqui, né? Ou seja, dentro dessa casa espírita, o que nós fazemos? Nós estudamos a espiritualidade. Né? Diferente de algumas religiões onde há dogmas, né? Você acredita e pronto. Não, nós estudamos, nós estamos aqui para estudar. Então a gente tem que se perguntar, fazer essas perguntas. O que está acontecendo de fato? Vamos estudar esses detalhes mais profundamente. E aqui a gente tem que ver como acontece no dia a dia. Como funciona no hospital? Né? Chega no hospital, 5.000 pessoas morrendo no hospital. Entra, você coloca 5.000 pessoas no hospital. Só que você só tem um médico. Na situação de guerra, todo mundo lá desesperado, você tem um médico. Quantos morrem? 4.998. Foi falta de poder divino? Ou falta de servidor? Não acontece. Não adianta fazer. Mas houve um milagre. Houve um milagre. Mais um levantou, não precisou nem do médico. Não é verdade? Como é que acontece aqui nos centros espíritas? Quando a gente vai tomar um passe e a gente vai ter, né, trabalhar uma cura, trabalhar essa autopercepção nossa, se não tiverem médiums para trabalhar aqui, alguém vai tomar um passe magnético? Quando tem poucos médiums, eles têm que ser distribuídos. Quanto mais servidores, maior a força de transformação. Nos umbrais, as mesmas coisas. Percebam, tinham 1980 múmias espalhadas nos pavilhões. E quantas estavam do lado nos umbrais? Milhares, milhões de almas dormindo, precisando de ajuda. E tinha 1980 só no umbral, nos pavilhões. Das quais só 400 foram tratadas. Das quais só 2 levantaram. Então percebam algo importante. É fundamental a gente estudar a quantidade de servidores. Como é que a gente trabalha no umbral? Alguém que está lá no umbral.
Da mesma forma, Deus não vai lá passando esses anjos e salvando todo mundo. Não, precisa de servidor próximo. É a mãe daquela pessoa que vai lá ajudar, que vai lá no umbral resgatar aquela alma. É o amigo, é a pessoa próxima. Existem links, existem contatos, existem relacionamentos que vão buscar. E por que isso acontece? Por que será que isso acontece? Vamos estudar um pouquinho mais esse trecho do livro. Tem outras coisas que nos ajudam a entender tudo isso. Primeiro, a importância dos servidores. Nós estamos falando dos servidores. Qual a importância dos servidores? Lembram das bolhas de luz que cada um emitia e que ia em direção às múmias que estavam ao seu redor? Pois é. Por quê? Nós somos co-criadores. O que significa isso? Nós não estamos aqui apenas como objeto de passagem, inutilmente. Não, nós estamos aqui co-criando, ajudando a transformar a realidade ao nosso redor, ajudando a transformar as pessoas ao nosso redor, a sociedade ao nosso redor, os estabelecimentos, os postos de socorro, os centros, tudo. Nós estamos aqui como co-criadores, somos servidores. Nós somos peças integrantes e fundamentais do universo, e não peças soltas e sem importância. Nós atraímos aquilo que vibramos. Lembra quando Ismael reza? Cada um atrai uma energia que vibra e que brilha dentro de nós. Mas brilha de acordo com o quê? Com aquilo que nós somos. Então tinha pessoas que brilhavam mais, tinham pessoas que brilhavam menos, com cores diferentes, de acordo com aquilo que cada um é no momento, porque a gente atrai aquilo que a gente vibra. E nós emitimos a nossa própria frequência, cada um emite uma bola de uma cor diferente, de acordo com a sua frequência para ajudar aquela múmia. Nós transformamos o ambiente ao nosso redor, com as nossas capacidades. O que estava acontecendo neste momento, gente? O que são essas bolas de luz? Percebam o seguinte, aquelas múmias, a gente pode fazer uma comparação e entender que, por exemplo, elas eram como crianças, bebês, que precisam de pastinha, de papa, de leite, de papa de líquido na boca, vamos dizer assim, é uma comparação para poder se energizar, para poder crescer, se fortalecer. Lá de cima receberam o quê? Aqueles flocos de luz, receberam aquela energia, só que aquela energia toda é muito alta, é uma frequência muito elevada, que quando caía sobre as múmias não fazia efeito nenhum, porque as múmias não estavam preparadas para recebê-las, é como se fossem nozes, elas não têm os dentes para mastigar. Quem pode ajudar elas a mastigar? Aquele que tem uma energia mais próxima, no caso os servidores. Eles recebiam os flocos de luz, conseguiam transformar eles numa energia que as múmias conseguiam digerir. Transformavam como transformadores essa energia em energia que a múmia podia digerir e iam para as múmias. E essas múmias, então, aproveitavam essa energia e conseguiam se recuperar, conseguiam ter efeitos na sua cura, de acordo com o recebimento disso. Faz sentido? Ou seja, então é importante esse intermediário. Qual a importância dos servidores? Qual a importância do intermediário? Fundamental. Porque é quem está no meio do caminho que consegue ajudar aquele que está logo em seguida. Porque ele tem uma energia mais próxima àquele que vem logo em seguida. E quando não há servidores para rezar, para trabalhar, Deus abandona os seus filhos nos umbrais, nas enfermarias? A gente pode imaginar um Deus que abandone seus filhos? Não, ele não abandona os seus filhos nunca. Agora, é claro, existe uma ordem. E aquelas pessoas que estão ali, às vezes, sem ser alguém no meio para ajudar, podem ficar nos umbrais muito tempo. Vão ser ajudadas quando? Quando aparecerem servidores. Pessoas que amem, que tenham amor, que querem expressar o seu amor para resgatá-las. Ou então elas mesmas podem se trabalhar naquele autoconhecimento, ou seja, no autodespertar. Elas não estavam sonhando, elas estavam se trabalhando, para um momento elas se despertarem, crescerem. Isso vai acontecer, só que vai levar um tempo. Mas todos estão sendo trabalhados. Mas Deus jamais perderá a oportunidade de fazer o quê? Fazer com que aquele que ajuda quem está lá embaixo, ao mesmo tempo que ajuda, ele cresce. Nós vamos falar disso já. Porque nada é desperdiçado nesse universo. Nada. Não tem uma ajuda que é desperdiçada. O nosso crescimento acontece ao mesmo tempo que a gente ajuda. Vamos ver isso já. Então, do que depende o resgate de cada alma desesperada? Do que depende?
Depende de Deus? Não, Deus, deixa que ele cuida. Ele resolve. Depende de um anjo. Vai aparecer um anjo uma hora e vai resgatar todo mundo ali, vai salvar todo mundo, vai me salvar. Você não está esperando um anjo vir te salvar? Depende de um servidor, de alguém no meio do caminho, de um auto-despertar pessoal de nossos monstros internos. Não é isso que as múmias estavam trabalhando? Tentando se auto-despertar daqueles seus monstros internos? Ou depende de todos estes elementos? Do que depende o resgate de uma alma sofredora? Então todos esses elementos são trabalhados. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, tem uma questão 662 que fala assim: a pergunta é, pode-se com utilidade orar por outrem? Então vale a minha reza, a minha oração a outra pessoa, ela é útil? Ela é útil? E a resposta é sim. O espírito de quem ora, eu que estou orando, atua pela sua vontade de praticar o bem. Então eu estou atuando na minha vontade de praticar o bem. E eu atraio a mim, mediante a prece, os bons espíritos. Lembra, eu atraio a energia superior, atraio os focos de neve, os bons espíritos. E estes se associam ao meu bem, ao desejo de fazer o bem para realizar o bem. Olha como as coisas estão interligadas. E na questão 664 fala assim: será útil que oremos pelos espíritos sofredores? Será que tem utilidade? Ele está lá sofrendo, mas não adianta eu ficar aqui orando? Como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio? E a resposta é: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Nós estamos lá para mudar, para acordar Deus, nada. Nós estamos lá, por quê? Porque a alma, por quem se ora, se eu estou orando por alguém, ela experimenta alívio, porque recebe de mim um testemunho, um interesse de amor. O meu interesse de amor por ela é um testemunho que inspira e que traz essa energia de amor e que traz essa energia de cura. Quando nós temos pessoas orando por nós temos testemunhas de amor que estão orando pelo nosso desenvolvimento, pela nossa cura, pelo nosso restabelecimento. E vale para baixo também. Então, qual que é a importância e função da oração, de fato, segundo o Livro dos Mensageiros? Sua função, obviamente, não é influenciar Deus, chamar sua atenção. Deus, olha, presta atenção. Lembrar que ele precisa ser caridoso. Você precisa ser caridoso aqui. Não é essa. Mas sim mudar a natureza de quem ora. Olha que coisa interessante eu vou falar para vocês agora. Mudar a natureza de quem ora, de quem está orando. Quando eu oro, como a gente viu ali, e eu chego para Deus e explico para Deus o que está acontecendo, falo: Deus, vem cá, para o que você está fazendo aí, para um minutinho, presta atenção aqui. Ok, agora eu vou te contar o que está acontecendo, presta atenção. Deus, olha a minha vida. Estou assim, ou vamos falar que estou rezando por outro, vai agora no momento, tanto faz, estou rezando por outra pessoa. Olha a vida dessa pessoa. Ela está necessitada, meu Deus. Ela está precisando de ajuda. Ela está sem dinheiro para pagar a conta de luz. Ela está sem dinheiro para comprar comida para os filhos. Deus, olha, ajuda, olha o que está precisando. Perceba o seguinte: quando eu descrevo para Deus, como Ismael fez, o que está acontecendo, falou: olha essas múmias, olha a situação, eu estou tendo uma autopercepção da espiritualidade ao meu redor. Eu estou definindo na minha cabeça o que de fato está acontecendo. Porque muitas vezes, ou seja, eu estou me transformando. Porque muitas vezes as coisas estão ao nosso redor e a gente não percebe. Quantas vezes a gente consegue perceber o que está acontecendo? Porque a gente fala assim: Deus, é claro que Deus percebe, mas você percebe? A gente percebe o que está acontecendo? Muitas vezes as coisas acontecem ao redor e a gente não tem a espiritualidade de perceber o que está acontecendo. E quando a gente vai orar e fala: peraí, Deus, olha, percebe, está acontecendo isso, eu estou me trabalhando. Porque eu estou começando a perceber o que está acontecendo, coisa que eu não fazia antes. Aí em seguida eu chego e falo assim: Deus, você percebeu o que está acontecendo? Tá, coitado, está sem dinheiro. Eu falo assim: olha, eu quero agora, o meu desejo, o meu desejo bom, eu quero que você faça ele encontrar dinheiro na rua. Faz ele encontrar dinheiro na rua, meu Deus. Muito dinheiro. Não pode ser essa a minha solução? A minha solução é a melhor que existe? Talvez não. Talvez tenha outras soluções. Você vai falar assim: não, Deus,
faça ele ter sabedoria para encontrar um emprego, faça ele ter coragem, faça ele recuperar a autoestima. Eu posso falar mil coisas, mas perceba, quando eu defino o que eu quero que Deus faça, eu estou usando o meu livre-arbítrio até para fazer o bem. Deus respeita o livre-arbítrio até para fazer o bem. E eu estou, no meu livre-arbítrio, querendo ajudá-lo, e eu estou trazendo a percepção do amor como eu percebo. Eu acho que ele tem que achar dinheiro na rua. Eu estou trazendo a percepção do amor que está sendo trabalhado em mim, da forma de entender a espiritualidade minha. Então, quando eu estou orando pelo outro, eu estou pedindo e entendendo a situação do outro, eu estou me transformando. Eu estou me trabalhando. Eu estou passando a perceber melhor as coisas que estão na minha frente e como resolvê-las dentro do amor incondicional. E conforme eu cresço, eu vou percebendo formas melhores de trabalhar esse amor incondicional. Então, olha a importância da oração, e como uma oração muito diferente do que a gente pensa. Não é alertar a Deus que já sabe tudo, não, mas é se transformar, que está ali, que é o que o livro fala. Ou seja, mudar a natureza de quem ora. Porque lembra que eu falei, quando a gente fala no umbral de alguém, não é só a pessoa que está sendo ajudada, quem vai ajudar também está se transformando, porque ele está praticando amor, ele está praticando aquele ato, ele está se transformando, se transforma ao mesmo tempo quem está embaixo e quem está em cima. Se Deus ajudasse as pessoas que estão embaixo, sem dar a possibilidade das pessoas que estão em cima se transformarem, ele estaria sendo injusto. Ele fala, não, estava todo no umbral, tá lá, olha quanta oportunidade de vocês se transformarem. Eu vou tirar da mão de vocês? Não, deixa todo no umbral até que ou a pessoa autodesperte, ou que alguém vá lá e se transforme pela oração e pela ajuda em resgatar aquela pessoa. Olha quanta oportunidade Deus deixa no nosso caminho. E a gente não percebe. Por quê? Enfim, por quê? Rezar, então, é uma comunhão entre Criador e criatura. Não é uma coisa simples. Nós estamos com uma comunhão. Comunhão por quê? Porque eu estou chegando a falar, seja feita a vossa vontade. Qual é a vossa vontade? Será que eu sei? Então eu estou tentando descobrir. Será que a vossa vontade é ajudar essa pessoa? Deus é. Então, Deus vem através das suas forças e você consegue ajudar aquela pessoa. Você se une à vontade maior e você ajuda. Então é uma comunhão entre Criador e criatura. Uma forma de desejar ser melhor, de se aperfeiçoar. É o que eu quero com a minha oração. Eu quero crescer. Eu solicito a energia do mais alto como ferramenta útil ao meu intuito de transformação. Quando a gente ora, a gente está se transformando. A gente está se melhorando. Quando a gente ajuda, a gente está se melhorando através do mesmo princípio. Olha que coisa interessante o livro fala. O Pai nunca poderia vir em pessoa. Aquela história, por que Deus não vem? Deus, vem cá, chega disso, né? Vem cá, ajuda todo mundo e resolve esse problema todo. Né? Que já está levando tempo demais. Não, Deus nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto dos que choram. E não é Ele que vem. Claro, diretamente nós estamos falando, né? Não é Ele que vem diretamente enxugar o pranto de quem chora. Né? Por que as pessoas choram? Estão chorando, inclusive, em consequência do ouvido, do descaso das divinas leis. O nosso sofrimento não é exatamente isso. A gente sofre porque o nosso ego está inconformado com coisas que acontecem na vida. O nosso ego. A gente sofre porque a gente não aprendeu ainda a trabalhar o amor incondicional dentro de nós. Quando a gente aprende a trabalhar isso, a gente não sofre mais. Quem sofre é o ego. Então, quer dizer, eu estou sofrendo porque eu mesmo estou descuidando das leis divinas. Não é? Então, Deus visita os filhos necessitados como? Através dos filhos que procuram compreendê-lo. Quem procura compreendê-lo? Se eu vou rezar, eu procuro compreender a Deus. Então, Deus ajuda os necessitados através dos filhos que buscam compreendê-lo. Eu busco compreender, eu busco crescer. Então, Deus vai resgatar os que estão abaixo de mim através de mim. Compete ao necessitado caminhar ao reencontro dele. Aqui eu falo, né? Deus fala, você está aí. Compete a cada um, a cada múmia, conseguir encontrar suas responsabilidades, a cada servidor conseguir encontrar a sua melhor oração dentro de si, para que caminhe em encontro ao Senhor. E o Senhor atende sempre os homens de boa vontade por intermédio dos homens bons, ou seja, através de intermediários. Deus age através de intermediários. Abrir-se, como a gente comentou, para a experiência da vossa vontade.
Quando eu me abro para a vontade maior, eu recebo as ferramentas e tenho a transformação interna. Pergunta: de onde vieram os flocos de luz? A gente falou dos flocos de luz, que vieram a energia que veio de cima, Deus, e desceu os flocos de luz, que vieram as pessoas, e de lá vieram as bolhas de luz. Da onde vieram os flocos de luz? Será que vieram diretamente de Deus? Não, né? Certamente que não. O que significa esses flocos de luz descendo? Significa que naquele pavilhão, onde haviam centenas de múmias que estavam dormindo, e haviam 80 servidores trabalhando para acordá-las, naquele mesmo ambiente haviam mais X servidores, numa esfera mais alta, orando, da mesma forma, pedindo para quê? Para que as múmias levantassem? Não. Pedindo para que os servidores tivessem inteligência, sabedoria, amor, etc., etc., para que fossem capazes de levantar as múmias. Vocês percebem isso? Ou seja, todos aqueles focos de luz desciam para os servidores como uma oração de quem estava mais alto, que estava ajudando os servidores e ao mesmo tempo se ajudando numa espiritualidade maior, numa compreensão num nível maior. Nós temos aqui, nesse trecho do livro, a representação de 3 esferas de espiritualidade. A das múmias, a dos servidores e a de um outro grupo que aparece aqui. Aparece claramente aqui. São 3 esferas e não 2, que acontecem simultaneamente. As múmias recebiam energia dos servidores, né? Quem são os servidores para as múmias? Os seus anjos. Quem que é o servidor para a múmia? O anjo. Apareceu um anjo para mim, né? E os quais as múmias não conseguiam enxergar. As múmias não viam, elas estavam dormindo. Elas não conseguiam enxergar os servidores, perdidas que estavam em seus distúrbios mentais. Por que as múmias não enxergavam nada, estavam no pesadelo? Estavam perdidas em distúrbios mentais. Mas sabe o que é o curioso aqui? Estava André Luiz, Ismália, Alfredo, Aniceto, Vicente, todos os outros personagens, servidores, os servidores, em cima, né? Os servidores recebiam os focos de luz, a energia dos espíritos superiores, que eram quem? Os seus anjos. Porque os servidores falaram: olha, os focos de luz estão vindo dos anjos. Eram seus anjos, os quais os servidores não conseguiam enxergar. Por quê? Perdidos que estavam os seus distúrbios mentais. Então a gente pode imaginar que aqui, se nós estamos nos colocarmos no mesmo nível dos servidores, de André Luiz, etc., nós também estamos aqui dormindo nos nossos distúrbios mentais. E existem nesse momento esferas superiores querendo nos acordar, da mesma maneira que nós estaremos querendo acordar as múmias. Faz sentido? Na estrutura universal de Deus, existe uma hierarquia em tudo. A estrutura que Deus criou de salvamento, inclusive a estrutura de salvamento. Essa estrutura de salvamento, ela não é perdida, ela é como uma grande corrente. Uma corrente que vai do centro da terra, dos piores umbrais, ao céu, ao maior dos céus. Essa corrente tem elos, vários elos dessa corrente. Cada um de nós é um elo dessa corrente. E muitas vezes, o que acontece para a gente subir, quem que puxa a gente da onde a gente está, do buraco que a gente se encontra? Quem que puxa a gente? É um anjo que aparece lá do alto e vem puxar a gente? Não. É alguém que está 30 elos lá para cima? Não. Quando a gente está aqui, quem puxa a gente é o elo imediatamente superior. Mas tem um merecimento, né, Daniel? Sim. Ou seja, cada qual vai trabalhar o quê? Né? Ou seja, o seu momento, a gente tem que, como a gente falou antes, ou seja, cada um de nós tem que ir em encontro a Deus. Né? Ir em encontro do seu trabalho. Por isso que de todas as múmias, quantas acordaram? Exato. 2. 2 que mereceram, naquele momento, naquela situação, acordarem. Perfeito. Né? Perfeito. Agora, então eu preciso do elo superior. Esse elo superior é o meu que vai me resgatar. E aonde está esse meu anjo? Onde está esse meu elo? Cadê ele? Eu estou aqui desesperado, aqui, ó, cheio de problema. Esse elo não aparece. Esse elo está aqui, ó, ao nosso redor. São as pessoas ao nosso redor que às vezes são exatamente o elo superior aqui, que nos aparecem dando um conselho, dando uma ajuda, dando uma palavra, convivendo, compreendendo, dando um ombro. Um sorriso. Um sorriso. Exatamente.
que é o suficiente para a gente se levantar e continuar. Esses são nossos anjos, estão aqui, nesta sala, nós somos anjos entre nós. E não aquele anjo que está lá em cima. Aquele anjo lá em cima está mandando boas influências para outra, que manda para outra, que manda para outra, e nós estamos aqui embaixo. Aqui embaixo ou aqui em cima, depende, né, de onde a gente olha. Nós já subimos bastante nessa corrente também, não podemos, né, nos esquecer disso. Então, o Livro dos Espíritos ainda fala assim, pergunta 128. Os seres que chamamos de anjos formam uma categoria especial, né, de natureza diferente dos outros espíritos? Não. Os anjos são exatamente espíritos superiores. Esse superior pode ser muitos elos superior ou pode ser um elo. E às vezes a pessoa, o universo é mais complexo do que parece, né? Não é assim, eu e você, eu sou um elo acima, você está um elo abaixo. Não, às vezes ela está um elo acima de mim em vários aspectos da vida. E eu estou um elo abaixo dela em vários aspectos da vida, né? Tem uma complexidade a nossa vida. Então eu aprendo com ela, nós somos anjos recíprocos em cada situação da vida, onde dependendo de onde a gente está. Mas nós somos os nossos anjos. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Gente, a missão, lembra que a gente começou a palestra da missão? Cadê a nossa missão? Qual a nossa missão? Aqui ele fala em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Quem são espíritos encarnados? Quantos daqui estão encarnados? Todos que a gente ouviu a resposta. Tem uns médios aí que ouviu mais coisas, mas enfim, né? Tem mais múmias. Mais múmias, né? Tem mais gente aí, né? Mas... Tem mais múmias também. Tem umas múmias, tem tudo, né? Mas os espíritos encarnados somos nós. Então, olha só, a resposta é nós, está dizendo. Em que consiste a nossa missão? Essa foi a pergunta. A resposta à nossa missão é: em que consiste a nossa missão? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Nós estamos aqui para instruir o outro, para ajudar para ser o anjo do outro. Para trabalhar. Essa é a nossa missão. Ah, não, mas eu não acho legal essa missão, não. Eu queria uma missão, eu queria salvar um país, assim, eu queria, né, dar uma, né? Superman. Superman, eu queria outra coisa. Essa missão é pobre, né? Essa aí tá muito simples. Mas por mais simples que esteja, olha a dificuldade que a gente tem de cumprir essa missão simples. Né? Mas é isso, vamos cumprir a cada dia e cada dia mais. E hoje você ajuda um elo, aqui uma pessoa do elo, amanhã outra, depois outra. E amanhã você é ajudado. E nós juntos, ou seja, uma corrente que cresce junta. A corrente vai sendo puxada junta. Por isso que os espíritos lá ajudaram Ismália. Por isso que Ismália ajudou as múmias. Porque as múmias estavam ajudando Ismália a evoluir. Ismália estava ajudando os espíritos acima a evoluir. Se não puxar a corrente inteira, não sobe. Ela só sobe como um todo. Né? E o que a gente ainda não percebeu, talvez? Talvez o que, né, finalizando aqui, chegando ao final, né, da nossa exposição hoje, o que talvez a gente ainda não percebeu aqui? Talvez. Existem neste instante milhares de pessoas. A gente fica esperando o nosso anjo, né? Ah, vem me ajudar. Milhares de pessoas no elo imediatamente inferior ao nosso. Imediatamente inferior. Milhares de pessoas. Precisando e aguardando de ajuda. Pessoas necessitadas, desesperadas, deprimidas, confusas, perdidas, de todo que é jeito. Esperando receber a ajuda de um anjo. Rezando aqui do lado, saindo daqui falando, ah, eu estou com meus problemas. Tá. Milhares de pessoas no elo imediatamente inferior. O que ainda não percebemos? Que se nós estivermos dentro do nosso egoísmo, nós nunca vamos perceber essas milhares de pessoas no elo imediatamente inferior. E é o que acontece quando a enfermaria está vazia de servidores? Nada, né? A gente viu que vai ficar na dependência do alto despertar puro e é muito difícil, muito mais longo o caminho. Então, o que acontece? Se não tiverem servidores nas enfermarias, as múmias continuam dormindo e as pessoas continuam nos umbrais. Onde estão essas almas necessitadas? Você fala assim, não, Daniel, tá bom, entendi, ok, elo imediatamente inferior, vou ajudar, né? Vou ajudar. Onde estão essas pessoas? Onde estavam nossos anjos? Aqui. Onde estão essas pessoas necessitadas? Aqui. Como a gente falou, a gente tem pessoas que estão no elo imediatamente inferior, em vários aspectos, e superior em vários aspectos. Aqui nós temos entre nós a oportunidade de nos auxiliar de infinitas maneiras diferentes. Aqui estão os anjos e os salvados.
aqui agora, ao nosso redor, são maridos, esposas, filhos, parentes, colegas de trabalho, empregados, empregadores, desconhecidos, precisando de ajuda e fazendo de tudo para chamar a atenção. Porque às vezes, uma agressão que a gente sofre é um pedido de socorro, de alguém que está desequilibrado. Às vezes uma reclamação, a pessoa que reclama é um pedido de socorro, de alguém que está perdido. Às vezes uma pessoa que nos critica é um pedido de socorro, de alguém que não tem mais autoestima. E a gente afasta muitas vezes porque nos incomoda. O que ainda não percebemos? Milhares de pessoas estão rezando e dependendo de você neste instante. Você é um anjo de Deus. A única coisa que Deus pede nas suas orações e que você faça as suas orações é: não falte ao posto de serviço. Né? Então é isso que eu queria passar hoje para vocês, né? Gratidão aí pela atenção. Um bom domingo a todos.